Fábio, conta pra gente um pouquinho mais sobre barras, o que que você conhece de barras, como foi que isso entrou na tua vida? Nossa, é lindo demais essa história. Bom, barra de Axis, né, são 32 pontos na cabeça. Esse é uma das ferramentas do Axis. Por incrível que pareça, é a mais divulgada, Tem né? N outras, né? Tem, olha, o Barras hoje Facelift, tem o isso. facelifting para rosto. Nós temos toda uma técnica corporal gigantesca, né? São vários processos corporais, são dinheiro, negócios. A pessoa não entende nada da parte energética, pensa que é só uma coisinha pequenininha, né? E isso, o Barras é muito divulgado com os 32 pontos na cabeça. Mas ele é muito mais que isso. E é um processo que você não precisa usar só como na parte de terapia, como eu, mas no seu dia a dia. Então, assim, eu a princípio tentei sair da ferramenta. Mas a ferramenta não A deixou. ferramenta não deixou. E é incrível quando a gente fala de energia que É, as pessoas às vezes não entendem o que, que não é deixar sair. E eu já tentei entrar no Reiki e não consegui. Né? Então, assim, a própria ferramenta meio que me escolheu. Quando eu falo que ela me escolheu, o que que significa, Anderson, para as pessoas entenderem o que é isso, né? Nessa parte energética meio que imperceptível. Eu estava meio que desistindo da ferramenta. Quando eu penso em desistir, a própria ferramenta já vem e traz um monte de cliente. A agenda começa a lotar, a pessoa começa a vir procurar, começa a perguntar. Eu dava aula porque as pessoas me achavam, elas perguntavam, ah, você dá aula? E aí assim vai. Mas a minha história começou há muito tempo atrás, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, como você sabe, e eu ia fazer o curso de microfisioterapia que estava muito em alta. E não era um curso barato. Mas eu era muito racional. Você conhece uma pessoa racional? conheço. Então, o racional é complicado, porque é só ele que sabe a verdade, é só ele que ele sabe tudo. E tem que ser provado, né? Provar isso, É, e tem que ser exato. provado. Se não tiver prova, não existe. Não existe. E aí eu vou trabalhar com ferramenta energética, que nada você vê, nada você toca, E nada você prova. nada prova, e como que fica? Só prova é a questão energética, eu vejo assim, posso estar errado, mas ela só tem prova realmente quando a pessoa chega para você e fala, então, sabe Isso. aquilo que a gente estava tratando? Ou aconteceu, ou mudou, ou resolveu. Exatamente. E é exatamente isso que eu falo para meus clientes. Como nós vamos saber que resolveu? Quando tudo mudar. A pessoa muda, ela começa a mudar, a se transformar. Então, eu fui pro Axis em 2018 e até então eu fazia só para mim, porque eu não, a minha intenção não era trabalhar com ferramenta nenhuma energética. Só que eu estava atendendo ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até que no Covid foi a minha transição de carreira, literalmente, para as ferramentas. A porta se abriu completamente, o meu espaço lotou, então eu tive uma realidade diferente das outras pessoas. Enquanto estava todo mundo parando, ficando em casa por causa do Covid, eu estava trabalhando o dia inteiro. E o Covid, ele mudou muito essa nossa percepção, né? Mudou. Ele veio e mudou realmente a percepção de tudo. Eu, na minha área, a gente mudou, porque era feito as audiências Presenciais. presenciais. Hoje a Isso. gente faz tudo online, é muito difícil ter uma presencial. E eu vejo que na questão energética parece que abriu um mundo que a gente não conhecia. Até as informações, você percebe o quanto de informação da parte energética está aí para as pessoas que quiserem buscar e entender um pouco E mais? é justamente isso, parece que teve uma ruptura ali, né? Porque assim, ó, o Barras ele era conhecido, o Reiki, mas não tinha, parece que a força que ele tem depois. Porque parece que todo mundo agora está buscando um pouco mais dessa questão energética, é, até mesmo para saciar um pouco do espírito, né? Ah, sim. A gente precisa buscar um pouco a parte espiritual.
Mas o Axis, o que a gente fala do Axis, ele não é só a busca do espiritual. O que eu percebi na ferramenta, que eu tenho um brilhar no olho, é perceber as energias e, como eu falo, liberar essas energias de uma forma fácil. Aprender a manipulá-las, né? Aprender a manipular. Só que assim, né? A gente fala de energia. Energia, ela é uma coisa que você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Também tem essa condição. Até falo assim, que hoje, para eu trabalhar com uma ferramenta energética, para alguém fazer alguma coisa para mim, né? Nas ferramentas energéticas não é qualquer um. Eu tenho que selecionar. Porque do mesmo jeito que ela pode ser maravilhosa e liberar, ela pode também, né, dependendo da energia, do contexto da pessoa mesmo, eu posso absorver para mim. Então, hoje, por respeito e por amor a todos os meus clientes, eu não bebo. Porque se eu beber e for tocar no meu cliente pode com certeza sentir. E se não sentir, algum efeito ele vai ter. Então, eu aprendi dentro da ferramenta e dentro da parte energética a me melhorar como pessoa. Porque eu tenho que pensar melhor. Eu tenho que ser isso. É o que a ferramenta fala. Eu preciso ser isso. Eu não posso tentar ser. Então, assim, pensa que para eu estar trabalhando com os meus clientes, a minha própria energia ela tem que ser leve. Aí eu vou fazer uma pergunta que você já foi fazer uma sessão. Como que você chegou e saiu da sessão? Bom, eu cheguei carregado, pesado, costas doendo. E realmente, quando a gente sai, eu não sei o motivo, principalmente com você ali, que a gente está na maca, entra no transe, parece que é um transe. É igual a hipnose. Isso. Né? E eu já fiz outras vezes, já fiz curso de barras, né, como a gente já conversou antes, mas nada é comparado com aquele que a gente fez. Sim. Porque você usa, parece que você agregou outras técnicas ali, Sim. e nessas técnicas, até um dia a gente estava lá, você falou assim, é uma criança. Eu falei, poxa, mas eu tô vendo uma criança aqui também, o que você tá fazendo aqui? O que você tá olhando dentro da minha cabeça? Por quê? Porque você aprendeu a manipular a energia de uma forma que você consegue visualizar aquilo. Isso. E a mistura de conhecimentos. E como eu saí? Eu saí pisando assim nas nuvens, né? Leve. É aquilo que você falou. Eu podia ter descarregado ali, deixado para você, se você não soubesse também manipular isso. Então, isso que você está falando é uma coisa interessante, porque eu percebo pessoas no Axis que fazem curso, mas não têm a experiência na prática. Isso dói no meu coração. Eu também conheço pessoas como você que fizeram Axis e não continuaram porque não sabiam o que fazer com a ferramenta. Isso também me dói. Porque hoje, com a minha bagagem, com a minha experiência, eu olho para tudo que é possível e impossível dentro da ferramenta, né? E é muito expansivo. Se a pessoa se permitir, se ela entender, ela se permitir começar a utilizar a ferramenta, a vida muda. Tanto que o slogan é: na pior das hipóteses, você sai daqui leve, como se tivesse feito uma massagem relaxante. E na melhor das hipóteses, tudo pode mudar. E tudo muda. Tudo muda porque eu sou a prova viva disso. A minha vida mudou completamente. Você me conheceu lá atrás. A grande maioria das pessoas me conheceram lá atrás, eu era uma Fabiana, hoje eu sou outra. Eu tenho uma cliente essa semana que falou assim: eu tô soltando umas piadinhas, tá? A postura corporal já mudou, né? E aí eu falei, tá, e qual que é a dificuldade? Porque eu não estou me reconhecendo. Aí eu brinquei com ela, mas essa é você. Aquela lá que antes era mais séria, mais calada, aquela era você tentando entrar na realidade das outras pessoas. Porque é isso que a gente faz, né, Anderson? E o Barras, ele é muito interessante nesse ponto, porque você não tem que fazer nada. Nada, Né? nada. Você só tem que ir lá Isso. e aproveitar o momento. Aproveitar o momento. E que nem você falou, muitas vezes a pessoa vai relaxar tanto que ela chega a dormir. E você falou do transe. Eu percebi que é tipo um transe porque a pessoa ela escuta a sessão inteira. Ela pode dormir,
Às vezes ela lembra, às vezes ela não lembra, mas é porque dentro das ferramentas a gente tem o que a gente chama de processos verbais. Esses processos verbais são criados não para a pessoa entender, mas para acessar o inconsciente. Então a gente fica como se fosse perguntas, mas são perguntas que a gente acessa o inconsciente e de uma maneira leve, suave, nós vamos dissipando traumas, dissipando comportamentos, dissipando as limitações. E uma das coisas mais grandiosas que eu aprendi no Axis é tirar a pessoa dessa matrix. Isso, a ferramenta em si, ela tem muitas prisões, né? Muitas estruturas, muito sistema, como toda ferramenta, como todo lugar. Mas a ferramenta em si, energética, ela começa a tirar você das limitações dessa estrutura, você vai conseguindo ser você, você vai começar a falar não, você vai começar a falar o que você pensa, você diminui os medos. Sabe esse medo que paralisa? Igual eu falo, eu tenho medo. Um pouco a gente tem que ter, senão se a gente se joga do penhasco, faz É, umas coisas meio a falta do louca. medo é o início da morte, né? Isso, a gente começa a fazer umas coisas muito loucas. Eu tenho um pouco de medo, sim, mas esse medo não me paralisa.